Olha só, você não tem noção, ou talvez tenha, do trabalho que é começar a roteirizar, a pesquisar esses vídeos de projeção da Premier League. Diferentemente de outras temporadas, eu não vou fazer de uma vez só. Na temporada passada foi um vídeo de 2 horas. Até acho que tem uma parte do público aqui que prefere dessa maneira, mas agora eu vou dar uma picotada até para tentar evitar o máximo possível uma defasagem em relação à janela de transferências, porque a minha ideia aqui é publicar esse vídeo e fazer essas projeções o mais próximo possível da realidade com a qual os clubes vão pelo menos começar a Premier League. Então a ideia é fazer 4 vídeos, então dividir a tabela em 5 clubes cada vídeo, antes do início da Premier League. Não será no fim da janela de transferências, porque infelizmente não há uma coordenação, então a gente vai começar a Premier League com a janela rolando até o fim desse mês de agosto. Então, o vídeo de hoje, e eu vou tentar seguir o critério mais neutro possível, ele será com os primeiros 5 clubes na ordem alfabética da tabela. Então falaremos de Arsenal, de Aston Villa, Bournemouth, Brentford e Brighton. Então teremos essa divisão, tá bom? E antes de começar as análises aqui, eu queria sugerir um novo canal aqui no YouTube de velhos conhecidos para quem acompanha a cobertura da Premier League dentro das redes sociais, dentro da TNT Esportes. É o novo canal do Piero Fiorelli e do André Pseudo, 2 queridos companheiros de trabalho na TNT Esportes e que conhecem bastante de Premier League. Então acho que é um bom canal para você que gosta da nossa querida Liga Inglesa para acompanhar nessa temporada. É o Inside the Box. Eu estou colocando aqui na tela. Se eu lembrar, por favor, Fred, lembre. Se eu não lembrar, é só pesquisar aqui na barra de pesquisa do YouTube. Vamos começar com o Arsenal então, gente. É um dos 5 representantes da Inglaterra nesta edição da Liga dos Campeões. O Arsenal, que na última temporada ficou na 2ª colocação, pela 3ª vez consecutiva, dessa vez com a menor pontuação dessa trinca, né? 84 pontos, 89 e na temporada passada, somente dentro dos próprios padrões, 74 pontos, mas ainda assim foi o 2º melhor time do campeonato inglês. O Arsenal que, depois de ficar no quase tantas vezes, e são quase diferentes entre si, não são 3 segundas colocações digeridas da mesma maneira, eu tenho a sensação de que agora é necessário dar um passo adiante. O Arsenal e a torcida conseguiram ter a paciência para uma reconstrução, para uma reascensão em busca de vaga na Liga dos Campeões, uma grande campanha na Liga dos Campeões na temporada passada e dentro da Premier League batendo na porta, e na primeira temporada em que o City dá uma queda, o Arsenal não consegue aproveitar. Então eu tenho a sensação de que o vice da temporada passada é o mais doloroso, portanto a pressão aumenta. O fogo está um pouco mais alto na panela de Mikel Arteta e para tentar conseguir, enfim, entregar um grande título, o Arteta foi campeão da Copa da Inglaterra, da FA Cup na primeira temporada com o Arsenal. É um grande título sim, mas eu estou falando aqui de Liga dos Campeões, de Premier League. Finalmente, enfim, Nossa Senhora, não sei o que aconteceu para a diretoria do Arsenal conseguir entregar um centroavante de ponta. Finalmente, depois de tanto tempo, depois das frustrações físicas com Gabriel Jesus e os improvisos, ora bem-sucedidos, ora não, com primeiro Kai Havertz e depois Mikel Merino, o Arsenal tem Vitor Gyökeres. É a grande contratação do Arsenal para essa temporada. Era o grande problema do elenco, a grande lacuna desse elenco, do time titular, não só do elenco, né? E finalmente o Arsenal tem um centroavante em ponta de forma, né? Assim, não sei se o Gyökeres conseguirá ser algo próximo do que foi no Sporting, 97 gols e 27 assistências em 102 jogos com a camisa do clube português, mas algo parecido já entrega bastante coisa. Vamos ver como é que vai ser a adaptação dele à primeira divisão inglesa. Ele que nunca jogou a Premier League, foi emprestado ao Brighton, foi comprado pelo Brighton, depois emprestado, portanto nunca jogou na primeira divisão inglesa, jogou a 2ª divisão pelo Coventry City e agora aos 27 anos, com 5 anos de contrato, chega por 64 milhões de libras. O Gyökeres,
que pode, enfim, entregar ao Arsenal um homem-gol confiável, um homem-gol constante não só em número de gols, mas em número de jogos, coisa que o Gabriel Jesus não conseguiu fazer. Não foi só o Gyökeres que chegou, o Arsenal se movimentou bastante na janela de transferências. Aliás, é um dos clubes que mais gastou, né? Deixa eu dar só uma conferida aqui na tabela que eu tenho. É o terceiro clube que mais investiu na janela de transferências até o momento. São quase 200 milhões de libras. Martin Zubimendi, 26 anos, volante da Real Sociedade, 60 milhões. Noni Madueke, 23 anos, 48,5 milhões do Chelsea. Christian Mosquera, colombiano de 21 anos que veio do Valência, por 13 milhões, tudo em libras, né? Christian Norgaard, o capitão do Brentford, dinamarquês de 31 anos, por 10 milhões. E o Kepa, uma boa oportunidade de mercado, por 5 milhões apenas, 30 anos de idade, ele que até agora é ainda o goleiro mais caro da história da janela de transferências, quando o Chelsea contratou lá atrás. Ele que estava emprestado ao Bournemouth na temporada passada. Muitas dessas contratações são para repor buracos no elenco de saídas. O Jorginho e o Partey saíram em fim de contrato para, respectivamente, Flamengo e Villarreal. Aparentemente o Partey, enfim, né, com todas as questões extracampo aí lamentáveis, deve assinar com o Villarreal. O Tomiyasu e o Sterling volta de empréstimo ao Chelsea. Não deve ficar no Chelsea, não sei qual vai ser o futuro do Raheem Sterling. Dessas contratações, eu gosto muito da do Zubimendi, muito. Acho a do Kepa uma boa sacada no mercado. A do Madueke eu até agora não consigo entender. Pelo valor, pelo que ele pouco apresentou, eu não gostava muito do Madueke no Chelsea. E eu não entendo o que o Arsenal foi fazer. Ele é uma evolução ao Sterling? É óbvio que é. Mas haveria outras evoluções no mercado, fora mesmo da Inglaterra, para você buscar. Ah, Fred, pode ser da cota de jogador inglês? Ok, há outros jogadores ingleses com uma... não sei, cara, com uma entrega melhor do que a do Madueke, eu não consigo entender. Posso estar completamente enganado, mas se não for por conta da cota, dá para buscar outros jogadores no mercado. Como, por exemplo, não por esse valor, um valor bastante superior, o Rodrigo, que muito foi especulado no Arsenal. É claro que seria quase o dobro pelo que se diz que o Real Madrid tá pedindo, mas sinceramente eu não consigo me animar com a contratação do Madueke. É a única coisa aqui que eu torço o nariz. Acho que o Norgard é importante como opção para esse meio campo que perdeu 2 volantes. O Mosquera também é uma opção interessante para a zaga, jovem, 21 anos, não foi caro. Eu gosto, portanto, entre chegadas e partidas, do que o Arsenal fez para essa temporada. O time titular está melhor e o elenco está mais preenchido, mais recheado. E para além do mercado, mais uma vez temos uma possível grande revelação da fábrica de Coney. Mais um para defender as cores de Hale End, né? Um garoto da base, o Max Daumann, de 15 anos de idade. Você já pode ter ouvido falar dele, já havia um zoom, mas nessa pré-temporada, nesse tour asiático do Arsenal na pré-temporada, o Max Daumann desfilou, entrando em alguns jogos contra gente grande, tá? Milan, Newcastle, Spurs. O Daumann tem 15 anos de idade, ele é meia ou volante pelo centro ou pela direita. Vendo entrevistas de quem o comandou e ainda o comanda na base, a posição ideal parece ser de número 8 no meio campo. Ele estreou no Sub-18 do Arsenal com 13 anos de idade. Na última temporada, ainda pelo Sub-18 com 15 anos de idade, ele fez 15 gols e 5 assistências em 15 partidas. Foi comparado com o Kaká, em termos de estilo de jogo, por um treinador da base. Eu tô esfregando as mãos para ver algo do Max Daumann no time principal do Arsenal. Por conta das regulações da Premier League, ele tinha sido inscrito na base e tal. Na temporada passada ele só treinou com o time principal. Eu imagino que agora nessa temporada ele possa e será integrado pelo Mikel Arteta para ter alguns minutinhos. Lembrando que o próprio Arteta
colocou em 2022 o Nwaneri para estrear com 15 anos de idade na Premier League. 15 anos e 181 dias tinha o Ethan Nwaneri quando estreou com o Mikel Arteta, então não seria a primeira vez que ele colocaria um adolescente do ensino médio para ser jogador profissional do Arsenal. Outro que falam muito bem, não tão bem, mas que também fez parte da pré-temporada é o Marley Salmon, de 15 anos de idade, que fez parte desse tour asiático. Qual é o time base que eu enxergo para o Arsenal nessa temporada? Aquela base de 4-3-3, 4-2-3-1, como você preferir, com o Davi Raya no gol, a linha defensiva igualzinha, né, com Timber de um lado, Luiz Skelly de outro, Saliba e Gabriel Magalhães. No meio-campo, Zubimendi como titular, o Rice um pouco mais à frente com o Odegaard, e na frente eu só coloco Vitor Gyökeres, mantenho o Martinelli na esquerda e, claro, o Saka na direita. As opções do banco de reservas, esse time titular já é melhor. Eu acho o Zubimendi melhor do que o Partey e eu acho o Gyökeres melhor do que qualquer jogador que atuou na centroavância do Arsenal na temporada passada. No banco temos o Kepa, o Kai Havertz, o Mikel Merino, o Madueke, o Nwaneri, o Norgard, Mosquera, Ben White, Calafiori, Gabriel Jesus, Trossard, o Dalman. Imagino que ainda vai dar uma enxugada nesse elenco, né? Não sei, por exemplo, qual é o futuro do Gabriel Jesus, qual é o futuro do Trossard, se teremos ainda jogadores emprestados ou negociados, mas eu tenho a sensação de que a porta de entrada já está fechada. O Arsenal contratou quem tinha que contratar, a não ser que algo fora dos planos aconteça, uma grave lesão para ter uma reposição até o fim da janela e tudo mais. Então, eu gosto, viu? Eu gosto desse Arsenal. Se eu fosse torcedor do Arsenal, eu me animaria para essa temporada. Eu acho sim que é um time que tem condições de brigar pela Premier League e pela Liga dos Campeões. Qual é a minha projeção? E eu já peço desculpas de antemão. Eu acho que o Arsenal brigará pelo título, só que mais uma vez não o conquistará na Premier League, portanto eu projeto o Arsenal na segunda colocação. Porque a concorrência também deu um passo adiante e eu tô achando esse Liverpool um time que não precisou ser uma Ferrari para ser campeão na temporada passada, agora tá com carinha de Ferrari. O vermelho do Liverpool tá com cara daquela Ferrari do Schumacher. Então assim, cara, por melhor que esteja o Arsenal, eu acho que o Liverpool parece melhor e, portanto, mais pra frente vocês vão entender quando eu falar um pouco mais do Liverpool aqui, porque eu não vejo o Arsenal conquistando. Mas ainda vejo o Arsenal à frente do Manchester City, à frente do Chelsea e, claro, dos outros competidores. Arteta precisa entregar um título grande ou uma grande temporada com algum título médio. Uma grande temporada que termina com o título de FA Cup vai ser frustrante? Vai, mas pelo menos coloca lenha nessa fogueira. Não pode ser um Arsenal insosso, não pode ser uma briga pelo título, que na verdade nem é tão briga assim, mas idealmente precisa conquistar ou Premier League ou Liga dos Campeões, e eu acho que tem condições sim de brigar por um dos dois ou até mesmo pelos dois. No ano passado eu projetei a segunda colocação e acertei. Um dos raros acertos do meu vídeo de projeções da temporada passada. Virando a página, Aston Villa, representante inglês, na Europa League, junto de Nottingham Forest. Mas ainda pode vir o Palace, ou no lugar do Forest, ou junto ao Nottingham Forest no lugar do Lyon. Enfim, é uma celeuma que ainda vai ser resolvida nos tribunais. Aparentemente a decisão sai na segunda-feira, depois do recurso do Crystal Palace, que deveria estar na Europa League porque conquistou a FA Cup, mas foi rebaixado para a Conference e o Forest foi alçado para a Europa League por conta da questão multiclubes e principalmente do John Textor, uma figura que o torcedor botafoguense já está começando a se arrepiar quando ouve o nome dele. Vamos focar no Aston Villa. Colocação na última temporada, sexta. Foi a segunda melhor campanha desde o retorno à Premier League em 2019. Primeira temporada 17º, depois 11º, 14º, 7º, 4º, 6º. Então foi pior do que a anterior, mas foi a segunda melhor nesse recorte desde o retorno para a primeira divisão inglesa. Um fim de Premier League muito traumático para o Aston Villa, porque perde a vaga
na última rodada, porque perdeu do Manchester United, enquanto o Newcastle perdeu para o Everton. Era só conseguir um empate, mas teve aquele gol anulado do Morgan Rogers. O Aston Villa foi atrás para reclamar com a PGMOL, que é a comissão de arbitragem aqui da Inglaterra, enfim. Foi traumático, porque o Aston Villa dependia apenas de si com a derrota do Newcastle para o Everton na última rodada e não conseguiu ir para a Liga dos Campeões, ficou apenas com a Europa League. O senhor Europa League, Unai Emery, talvez não reclame tanto assim, tetracampeão da competição, mas é um golpe muito grande, não só por uma decisão errada da arbitragem, mas é um golpe que tem uma consequência feroz nas contas do Aston Villa, que era talvez o clube que mais precisava da grana da Champions. Porque é um clube que está no vermelho mercurial. Se você tirar vendas de jogadores, apenas o Chelsea tem contas mais no vermelho do que o Aston Villa, e não à toa os dois são um par do outro numa manobra contábil que a Premier League aceita e a UEFA não, que é a venda do time feminino para um sócio minoritário do clube. É vender para si mesmo. É o Chaves vendendo churros para ele mesmo, sabe? Eu acho que era essa cena, né? Ou era suco de tamarindo, ou os dois, enfim. O Chelsea fez isso 2 anos atrás, o Aston Villa está fazendo isso, o que, de acordo com a diretoria, alivia o clube dentro do fair play financeiro, o PSA, da Premier League. A Premier League aceita isso, não é ilegal, porém a UEFA não aceita. E além da UEFA não aceitar, as regras da UEFA são mais estranguladoras do que as regras da Premier League. Então o Aston Villa estaria nas regras da UEFA na Liga dos Campeões, mas teria mais grana. Agora na Europa League tem menos grana e ainda tem que ser fiel às regras que agora chegam no objetivo final. 3 temporadas atrás, a UEFA mudou o fair play financeiro para basicamente uma conta que era: você só pode gastar tanto por cento do seu orçamento com salários de jogadores, comissão técnica, etc. Para fazer uma transição um pouco mais suave, 3 temporadas atrás, a primeira foi 90%, a temporada passada foi 80%, e agora a gente chega no objetivo final da UEFA, que é de 70%. O veículo The Athletic diz que o Villa da temporada passada estava talvez acima dos 80%, então ainda pode ter uma punição da UEFA se o Villa estiver acima do limite da temporada passada e certamente bastante acima do limite dessa temporada. Então o Aston Villa, tentando trocar em miúdos, precisa se livrar de jogadores com salários altos, principalmente isso. E eu estou falando de nomes que não são mais importantes assim no time titular e talvez nem tanto no elenco, que estão um pouco encostados, e o Aston Villa precisa se mexer. E se mexeu muito pouco porque está estrangulado quando eu falo de porta de entrada. A grande contratação, que até a gravação desse vídeo não estava confirmada, mas já estava encaminhada, é a do Evan Guessant, atacante marfinense de 24 anos, que estava no Nice, da França, contratado por 30 milhões de libras. Ele, na última Ligue 1, marcou 12 gols e deu 9 assistências, somando 21 participações diretas para gol, o quarto melhor de toda a Ligue 1, atrás apenas de Barcola, Mason Greenwood e Dembélé. Então, me parece um atacante interessante para esse Aston Villa, que também contratou, olha só que delícia para nós, e eu espero conseguir uma entrevista. O Arthur Quesada queria na época de Feyenoord, não conseguiu. Eu vou ver se o Aston Villa libera, com o Zé Pequeno Redmond. Sim, Zé Pequeno, uma palavra só. Z-E-P-I-Q-U-E-N-O. Zé Pequeno Redmond, nomeado sim em homenagem ao grande personagem de Cidade de Deus. Não é Dadinho, é Zé Pequeno. Atacante holandês de 19 anos, em fim de contrato com o Feyenoord, é uma promessa que o Aston Villa contrata de graça, assim como o Marco Bizot, que veio de graça, não por ser promessa, porque ele é um goleiro na outra ponta da carreira, tem 34 anos, estava no Basel e vem para ser uma sombra do Dibu Martinez, se o Dibu ficar. O Aston Villa saiu Olsen, que era reserva, foi para o Malmo, saíram em fim de empréstimo o Rashford, o Asensio, o Disasi,
E aí a gente ainda pode ter uma barca muito grande. Dibu Martínez, que chorou no fim da última temporada com a sensação de que estava se despedindo do Aston Villa. Até agora não chegou nenhuma proposta dentro do que o Aston Villa espera pelo goleiro campeão do mundo. Mas é um nome que pode sair. Ollie Watkins é outro que quase foi para o Arsenal, quase foi para o Manchester United. Os dois contratando centroavantes. O Arsenal, já falei do Gyökeres e o United muito próximo na gravação desse vídeo de fechar o Cesco. E eu não sei se o Watkins vai ter mercado. Digne também é um que tem um altíssimo salário e não tem entregado tanto assim. O Leon Bailey é outro, o Den Donker que estava emprestado, o Alex Moreno que estava emprestado, o Buendia estava no Leverkusen, não sei se fica para somar ou se depois da lesão o Aston Villa vê que realmente é melhor negociar o jogador argentino. O time base, portanto, é praticamente não, é igualzinho, pensando aqui que se o Watkins ficar, ele não será reserva nem do Zé Pequeno e nem do Guessan, pelo menos a princípio. O time base 4-2-3-1 com Dibu, se ficar, o Cash de um lado, o Madsen de outro, com Sá e Pau Torres, Onaná, Camará, McGinn, Tielemans, Morgan Rogers, a grande estrela desse time, e o Watkins na frente. O Camará que renovou o contrato, hein? Por 5 anos, se não estou enganado, com Aston Villa, uma grande notícia. Então a gente tem no banco de reservas outras opções, né? Se ficarem o Mings na zaga, o Barkley, além dos que eu falei que podem sair, o Jacob Ramsey, que eu gosto muito, o Malen também pode ser titular nesse ataque. O Aston Villa precisa de reforços. Portanto, nesse momento, por ver que o Aston Villa não se movimentou tanto, mas também não perdeu grandes jogadores, pelo menos até o momento da gravação desse vídeo, eu acho que fica ali na 7ª colocação. Praticamente estagnado, vai. De 6º para 7º, com uma queda. Os outros concorrentes também, da parte do meio da tabela, foram muito caçados pelo Big Six. Aliás, é um vídeo que eu vou fazer em breve também, espero ter tempo para fazer, sobre como o Big Six está comprando mais nessa temporada do que em outras, dentro da própria Premier League. Então, quando você olha para a tabela, quem ficou próximo do Aston Villa na tabela da Premier League do ano passado, eu não vejo muitas evoluções claras para ameaçarem essa 6ª colocação do Aston Villa dentro dessa projeção um pouco superficial aqui, tá? O Forest, o Brighton, daqui a pouco eu vou falar, o Bournemouth, o Brentford, o próprio Newcastle, tá tomando toco atrás de toco no mercado de transferências, enfim. Vamos lembrar que na temporada passada eu fui otimista demais com o Aston Villa, projetei 4ª colocação e terminou em 6º. Passando para o nosso terceiro de 5 do vídeo de hoje. Tá ficando muito longo esse vídeo, meu Deus do céu, eu falo demais. Bournemouth. 9º colocado na última Premier League, a melhor posição na história do clube, ao lado da campanha de 16-17 com o Eddie Howe, porém com a melhor pontuação. 56 pontos, um dos times mais legais de se ver jogar em certos momentos da temporada passada, dentro do nosso iraolismo. Andoni Iraola é um treinador muito interessante, já tinha deixado uma impressão interessante com o Rayo Vallecano, o Mata Gigantes, lá na Espanha, e também gosto muito do que ele faz à frente do Bournemouth. Porém, a temporada terminou com apenas 3 vitórias nos últimos 15 jogos, a chama deu uma apagadinha no final e ele foi caindo pelas tabelas. E a vida como ela é, minhas amigas, meus amigos, um furacão acaba de passar levando vários destaques, principalmente do setor defensivo do Bournemouth. O Hausen, zagueiro reforço do Real Madrid, foi embora por 50 milhões de libras. O Kerkez, lateral esquerdo, foi para o Liverpool por 40 milhões de libras. O Kepa, como falamos, estava emprestado pelo Chelsea, foi contratado pelo Arsenal por 5 milhões. 3/5 do setor defensivo, portanto, e mais um está próximo de sair, que é o Ilya Zabarny, ucraniano de 22 anos, que está com o PSG no cangote, tentando contratá-lo. Vão-se os anéis, ficam os dedos, com muita grana em caixa para poder folhear, né? Já falei aqui, 50 de um lado, 40 de outro. O Zabarny, se for para o PSG, também vai ser uma grana bastante relevante. O Bournemouth vai poder investir. Se ele é
a presa dos grandes, ele também agora se coloca na posição de predador de outros do mercado europeu. A grande contratação até o momento foi o Petrovic, goleiro do Chelsea, que na temporada passada foi emprestado para o Strasbourg, para o clube irmão do Chelsea, contratado por 25 milhões de libras, ele que é um goleiro de 25 anos de idade. E também chegou uma reposição ao Kerkez para a lateral esquerda, o Adrien Truffert, lateral esquerdo francês de 23 anos, que estava no Rennes, por 14,4 milhões de libras. O Bournemouth precisa de zagueiros e outras cositas más para poder melhorar esse time depois de vários destaques saírem. O time base no momento, portanto, num 4-2-3-1, o Petrovic agora é o titular. Na lateral direita, Adam Smith. Na zaga, precisa de 2 zagueiros, porque de momento vai ter o Chris Mepham e o Marcos Senesi. Não sei nem se são jogadores que de fato podem ser titulares, mas é mais ou menos quem sobrou e quem tem jogado na pré-temporada, e o Truffert na esquerda, o novo reforço. No meio-campo, o Alex Scott, campeão sub-21 europeu com a Inglaterra, Tyler Adams, o Brooks, o Traoré e o Tavernier, e o brasileiro Evanilson, que na temporada de estreia, na temporada passada, marcou 12 gols com a camisa do Bournemouth. No banco tem o Billing, o Araújo, lateral direito, o Ouattara, que é um atacante interessante que pode fazer as vias de Evanilson quando o brasileiro não estiver bem fisicamente. Pois bem, o Bournemouth precisa de reforços. O time titular tem vários buracos e o banco não tem tantas opções assim, pelo menos na minha leitura. Então, cara, a minha projeção é de queda. 12ª colocação. Não consigo projetar algo diferente com tantas peças fora. A minha projeção no ano passado também foi pessimista, 13º, e o Bournemouth ficou em 9º, então talvez eu erre para baixo mais uma vez. Passando para o Brentford, 10º colocado na última temporada, 2ª melhor campanha nas 4 desde o retorno para a Premier League. O Brentford, que antes desse retorno só tinha jogado a Premier League lá atrás na década... A Premier League, a primeira divisão inglesa, na década de 40. Você vê o tamanho do trabalho do Thomas Frank, que agora é treinador do Tottenham. 13 pontos no retorno, 9, 16... 13 pontos. 13ª colocação, 9ª, 16ª, e aí a 2ª melhor campanha, 10ª na temporada passada, e o Thomas Frank se foi. Além do Thomas Frank, se foi o artilheiro, o Mbeumo, que marcou 20 gols na última Premier League. O camaronês é jogador do Manchester United. E o Wissa também deve sair. Se o Mbeumo marcou 20, o Wissa marcou 19 gols na última Premier League. Impressionante, os dois juntos, 39 gols marcados. O Wissa deve ser novo reforço do Newcastle. O Forest bateu na porta, não conseguiu, e agora está o Newcastle tentando melhorar a proposta para ver se consegue contratar, enfim, um jogador para o setor ofensivo, e o Wissa está fazendo força. Virou moda, né? Eu não sei qual é o combinado de cada clube com cada jogador, mas virou moda não ir treinar, não fazer parte da pré-temporada, forçar a transferência. Foi assim com o Gyökeres, está sendo assim com o Isaac, e nesse caso com o Wissa, em diferentes instâncias, né? Enfim, o congolês, que deve, portanto, sair. Então são 3 destaques que o Brentford segurou enquanto pôde. O treinador e a dupla dinâmica do ataque, o casal 20 do Brentford. E o novo treinador, ele vem no modelo de negócio que vem dando muito certo até aqui, que é você apostar em nomes pouco conhecidos no mercado. Nesse caso, está apostando em alguém que nunca foi treinador antes, principal. No Keith Andrews, ex-jogador, jogou no Blackburn, se não me engano. Ele já estava no Brentford como assistente de bolas paradas do Thomas Frank, tem 44 anos e nunca foi treinador principal. É uma aposta do já respeitado e com uma carreira de muita confiança, costas largas dentro do Brentford, o diretor esportivo Phil Giles, que está há 10 anos à frente do projeto esportivo do futebol do Brentford. Então, vamos dar pelo menos uma chance para ver se o Keith Andrews consegue fazer um bom trabalho. Tem um reforço, antes de falar da janela, que vem do próprio departamento médico, que é o brasileiro Igor Thiago, revelado pelo Cruzeiro, que chegou a peso de ouro, a contratação mais alta da história do Brentford, na janela
do verão passado europeu, por 30 milhões de libras, depois de 2 grandes temporadas, primeiro no Ludogorets da Bulgária e depois no Clube Bruges da Bélgica. Ele teve uma lesão gravíssima no joelho, nos ligamentos. Logo na pré-temporada, tinha acabado de chegar da Bélgica, um azar danado. Aí voltou em novembro, jogou 4 jogos, teve novas complicações e aí só voltou no fim da Premier League em maio. Total de 8 partidas e apenas uma como titular. 169 minutos, nem 2 jogos completos. Então vamos torcer para o Igor Thiago, que já fez gol na pré-temporada, voltar bem para a gente ver se o Brasil tem um centroavante que pode ter uma grande temporada na Premier League, né? O João Pedro agora está no Chelsea, o Richarlison não está bem no Tottenham, o Gabriel Jesus não está bem no Arsenal. Vamos ver se o Igor Thiago pode ser tudo isso que pintava ser. Lesão no joelho não é simples, né? Tomara que ele volte bem fisicamente antes de mais nada. A grande contratação veio de graça. O Jordan Henderson está de volta depois de 2 anos fora da Premier League, primeiro naquela pataquada de ir para a Arábia Saudita e depois no Ajax não deu muito certo, tanto é que sai de graça, em comum acordo, e ele volta aos 35 anos de idade. Campeão da Premier League, campeão da Champions, jogador de Copa do Mundo, de Eurocopa, tudo isso como titular. Então uma experiência muito importante para esse Brentford, que perdeu, por exemplo, o capitão, né? Já falei do Norgard, que foi para o Arsenal. Então chega para ser uma reposição para dinamarquês. Outras chegadas. Vem o Milambo, eternizado na voz do nosso querido Vitor Lopes na TNT Esportes, o Anthony Milambo, de 20 anos de idade, meia holandês que estava no Feyenoord, chega por 20 milhões de libras. O Kelleher vem do Liverpool por 18 milhões aos 26 anos. E o Kayode, que já estava emprestado pela Fiorentina, foi comprado, o lateral direito, por 17,5 milhões. Então, um investimento razoável até aqui na janela de transferências, só que as saídas são muito mais pesadas, inclusive em termos de grana, né? O Tottenham pagou 10 milhões pelo Thomas Frank, 75 milhões pelo Mbeumo, 10 pelo Norgard, o Flecken, goleiro, foi para o Leverkusen por 8, o Ben Mee saiu em fim de contrato, o time base ainda precisa de reforços, tá? Kelleher no gol, o Kayode na direita, o Rico Henry na esquerda, na dupla de zaga o Nathan Collins e o Van der Berg, no meio-campo o Henderson e o Yarmolyuk, imagino eu, Fábio Carvalho, outro que ficou machucado na temporada passada, de um lado, e o Shade, alemão, que fez 11 gols na última Premier League na ponta esquerda, o Damsgaard, gosto muito do Damsgaard, como meio cerebral desse time, com o Igor Thiago, tomara que saudável ali na frente. O banco tem opções, o Lewis Potter pode jogar tanto na lateral quanto na ponta, o Milambo é um cara que foi testado, é difícil falar o nome dele sem rir, tanto como volante quanto como ponta e meia central, então é um cara que pode entrar em pelo menos 3 posições aí. O Janelt fez uma cirurgia no tornozelo, vai perder o começo da temporada. O Jensen, o Gustavo Nunes, revelado pelo Grêmio, acho que acabou de se machucar na pré-temporada, uma lesão na coxa, não parece ser grave. O Donovan, que é uma contratação pequena que veio do Birmingham, enfim. Projeto uma temporada um pouco complicada para o Brentford, mas sem briga contra o rebaixamento, 14ª colocação, tá? O Brentford que, enfim, como esses clubes que, quando tem uma boa temporada, são vítimas do mercado de transferências, mas é um desses que consegue sobreviver e consegue se manter ali. E acho que para o Brentford, só de ficar na primeira divisão inglesa, com tantas perdas nessa temporada especificamente, já é um grande negócio. No ano passado eu projetei 15ª colocação, ele foi 10º. Então mais um erro para baixo aí. Então parabéns Brentford pela 8ª colocação, já que eu projetei a 14ª. Vamos finalizar com o Brighton, um dos meus queridinhos, né? O Brighton já me fez sorrir muito na Premier League ao longo dos últimos anos. Na última temporada foi 8º colocado, 4 pontos atrás da posição europeia. Nas últimas 5 temporadas, 16º, 9º, 6º, 11º, 8º. Então não foi tão ruim quanto na temporada anterior, mas o Brighton, mais uma vez, fica no quase, né, do futebol europeu. Eu acho que foi 6º na anterior, não 11º. Eu acho que inverti aqui. Acho que foi 6º com o De Zerbi e agora cai para 8º
com o Hurzeler. Tem dificuldade de falar o nome do jovem treinador de 32 anos, mais jovem que eu. Não que eu seja jovem, mas para treinador eu seria jovem, e ele é muito jovem. Ele fez uma boa temporada como estreia, né? Saiu da Alemanha para a Premier League, considerando a inexperiência, foi uma boa temporada, porém, o clube esperava mais depois de investir quase 200 milhões de libras no mercado da temporada passada. E o dono da grana, o Tony Bloom, ele já avisou que espera mais para essa temporada, então foguinho alto também no Brighton. O que ele diz com esperar mais é um Brighton classificado pelo menos para a Conference League. Não sei. O ataque foi muito bem na temporada passada, a defesa foi muito mal e tem a perda do João Pedro. Né? Vou começar com as saídas aqui também, porque o grande barulho até aqui é a saída do João Pedro por 60 milhões, mais uma compra do Chelsea no Brighton. O Simon Adingra, que eu gostava, foi para o Sunderland por 21 milhões. O Pervis Estupinhan, que eu também gostava, mas caiu um pouco na temporada passada, foi para o Milan por 17 milhões. O Valentim Barco foi emprestado para o Strasbourg e ficou, agora em definitivo, por 8,5 milhões. Ele que era do Boca Juniors, lembra? Vice do meu Fluminense na Libertadores. E o Evan Ferguson, atacante que foi sensação 2 temporadas atrás, depois não conseguiu ficar bem fisicamente, terminou a temporada emprestado para o West Ham e pouco jogando, agora está na Roma, emprestado também. Na pré-temporada contra um time de 4ª divisão, fez 4 gols em 24 minutos, inclusive. Pois bem, muitos jogadores saindo, a principal perda, repito, do brasileiro João Pedro. A grande contratação é justamente uma reposição para o João, que é o grego mais caro da história do futebol. Não que signifique tanto assim, não temos gregos tão de grande destaque na história recente do futebol, mas o Charalampos Kostoulas custou, se os bônus forem atingidos, quase 32 milhões de libras aos cofres do Brighton, atacante de 18 anos que estava no Olympiacos. Primeira temporada como profissional foi a passada, 35 jogos, jogou bastante, e 7 gols marcados. Para além desse número que parece ruim, os elogios são muito grandes, tá? De um cara que sai bem da área, tipo o João Pedro, então pode se dar bem ali com o Welbeck. O Kostoulas ainda é muito jovem, é o perfil perfeito do Brighton. Pegar jovem, desenvolver, pegou o João Pedro do Watford e vendeu por 60 milhões para o Chelsea. É nessa sobrevivência, entender o próprio lugar na cadeia alimentar e tentar ir crescendo dentro do possível. Não foi só o grego que chegou. O Maxime de Kuiper, lateral esquerdo, foi contratado justamente ali para a posição que saiu o Estupinhan, lateral esquerdo belga de 24 anos que estava no Bruges, 17,5 milhões. O Tom Watson, ponta de 18 anos do Sunderland, herói do acesso do Sunderland para a Premier League, chega por 10 milhões. E aí vieram 2 para a zaga. O Diego Coppola, zagueiro italiano de 21 anos do Verona, por 9,5 milhões. E veio um de graça, o Olivier Boscagli, zagueiro francês de 27 anos que estava no PSV. Não são contratações badaladas para o setor da zaga, pelo menos por enquanto. Já falei aqui do número alto de gols sofridos, o Brighton precisa defender-se melhor. O time base, por enquanto, portanto, é o seguinte: Verbruggen, bom goleiro no gol. O Henshaw Wood, não consegui achar na base de dados desse site que eu peguei as escalações, o Create Formation, então tá vazio, mas é o Henshaw Wood. O Van Heck com o Dunk ainda na zaga. O De Kuiper já como titular na esquerda. No meio campo, o bom Baleba e o bom Ayari. Um pouco mais à frente, o Mitoma segue, talvez seja vendido. Vamos ver se o japonês continua. O Menté do outro lado. E eu acho que pode ir o Grudar, mas eu não tenho muita certeza de quem vai ser esse meio ofensivo ali na vaga do João Pedro. Pode ser o Kostoulas, mas eu não tenho essa segurança nesse momento. Pode ser o Kostoulas um pouco mais atrás e o Welbeck um pouco mais à frente, mas eu coloco o Kostoulas como camisa 9. E aí o meio campo tem os 2 zagueiros que chegaram. O Igor Júlio, não sei se continua, o zagueiro brasileiro com problemas físicos, não conseguiu ter tanta sequência. O Webster também não. Tem o Kadioglu, que é um bom nome ali para a lateral esquerda. O Lamptey, que é um bom nome para a lateral direita. O bom volante Diego Gomes. O bom O'Reilly. O Solimat. O Wiffer, alemão que pouco jogou na temporada passada por questões físicas.
Pela frente ali tem o Rutter, que chegou por uma grana pesada na temporada passada. O Welbeck é um elenco interessante. E eu acredito numa evolução do Brighton, tá? E aí eu coloco na 7ª colocação, potencialmente com Conference League. Acredito que o Husseler vai entregar o que o dono, o Tony Bloom, pediu. Na temporada passada eu projetei a 10ª colocação e o Brighton foi 8º. Eu fui muito injusto, né? Com o Brighton, com o Brentford, com o Bournemouth. E fui muito otimista com Aston Villa e acertei o Arsenal. Me diz aí, no que você discorda, se você durou até aqui. Não sei nem quanto tempo tem esse vídeo, mas é por isso que eu resolvi recortar, que eu vou me empolgando. E aí, recortando, também posso me aprofundar um pouco mais em cada história de cada clube por aqui, tá? Até o próximo vídeo com mais 5 clubes em ordem alfabética dessa Premier League 25-26. Um beijo.